todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista. Para agradecer muito os presentes auditores, meus colegas, também por todos, pela Procuradoria, doutor Bernardo pelo sindicato e doutora Paula. Vamos dar início ao tempo de preferência com o primeiro da Paula. Processo 1087 de 2025, denunciado EcoSaf, pelo artigo 211 BJD, pelo Paulista Sub-23, segunda divisão. O auditor e relator, doutor Pedro, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes. É sempre uma alegria estar aqui em companhia de vossas senhorias e a gente aqui defendendo sobre o nosso futebol, né, a justiça desportiva do nosso futebol paulista. Presidente, o processo 1087 de 2025, que foi denunciado, foi a agremiação EcoSaf no artigo 211 pelo seguinte motivo: más condições do gramado. Alex, que tinha, né, grandes quantidades de areia em diversas partes, e também foi solicitado para que fosse repintado ali as faixas em alguns lugares. A agremiação aqui ela é incidente, mas não é incidente específica. E temos aqui na verdade, a juntada de prova pela agremiação denunciada, né, que eu já olhei, já tive a oportunidade de olhar o processo, já faz parte aqui de um argumento de defesa, e eu já tenho sugestão de voto, caso for pertinente. Pela Procuradoria e pela... Pode ir para a sugestão? Perfeito. Por favor, pode prosseguir. Vamos lá. Pelas provas apostadas aqui aos autos, tá? A minha sugestão é a absolvição da agremiação. É uma nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, dizendo aqui que toda a zeladoria, né, do gramado, manutenção do estádio é a cargo da Secretaria Municipal de Esportes, né, e que, justificando aqui que a areia que foi colocada foi visando a melhoria e também o objetivo de aumentar a aderência por conta de decorrentes jogos que, enfim, tá acontecendo no estádio, né? E justamente no dia 16 eles colocaram essa areia para a Secretaria Municipal de Esportes, que cuida do estádio, colocou, né, visando ali a realização das partidas agendadas dia 19 e 20, né? Então foi um ofício da própria prefeitura, né? Então, reiterando aqui que a manutenção da zeladoria do gramado do estádio municipal é de encargo unicamente da Prefeitura Municipal de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Portanto, a minha sugestão de pena é a absolvição. Pergunta à Procuradoria se há necessidade de explicação de termo. Não? Perfeito. Como vota, doutor Ricardo? Eu só fazendo um parênteses, acho que assim, a gente faz, obrigada, Pedro, acho que foi muito bom, mas eu acho que aqui pode ser que haja divergência, até pelo entendimento que eu já vi em outros processos. Será que seria prudente, caso seja necessário, você fazer a perfeito? Entendeu? Então, Melhor. Pode, então. Tem necessidade? Normal. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Aqui a manifestação da Procuradoria, ela reitera os termos da denúncia nos termos do 211, manifestando aqui que o artigo que foi denunciado não afasta a culpa relacionada aos documentos apresentados. Então, nesses termos, a Procuradoria ela reitera a sua denúncia. Obrigado. Eu que agradeço a palavra que fez. Obrigado, presidente. Esse é um caso em que a gente teve contato prévio com o clube antes e o clube menciona que o fato deles ter surgido essas melhorias no gramado, essas tentativas de melhoria, no caso, foi uma surpresa até para o clube, justamente porque a condução
tanto da infraestrutura como do próprio gramado, fica a cargo da Secretaria da Cidade, do Esporte da cidade. E, portanto, o clube chegou para o jogo sem antes saber que aconteceriam essas alterações. E aí o clube entrou em contato com a Secretaria para verificar se existia a possibilidade de conseguir localizar algum comprovante nesse sentido. E a Secretaria mandou esse documento informando que o estádio ele é utilizado ali tanto pelos dois clubes da cidade, né? Tanto pelo União Suzano, pelo Esporte Clube União Suzano, como também pelo União Suzano Atlético Clube. Para todas as categorias, inclusive para as ligas municipais da cidade, que envolvem os veteranos, terceira divisão e tudo mais. Então, como fica a cargo da prefeitura, através da secretaria, a melhoria do estádio, e o clube não possui gerência através disso, ele não pode o clube pedir para ele tomar as providências necessárias, o clube entende que essa ausência de gerência impede uma responsabilização, até porque a secretaria, os atos que foram adotados foram visando a melhoria. Não foi os atos não foram por desprezo à condição do gramado, foi sim para melhorar as condições do gramado. A defesa entende que, nesse caso, há, assim como a proposta de voto do doutor relator, a excludente de responsabilidade da agremiação nesse caso, e é o que pede em relação à denúncia. Seu pedido, muito obrigado. Eu que agradeço. Funciona, doutor Ricardo, qual que é o voto? Boa tarde a todos. É um prazer imenso, como disse o doutor Pedro, caríssimo auditor. É um prazer estar pela quarta-feira reunido com vossas senhorias, sob a presidência da minha querida doutora Alessandra. João, obrigado pelo serviço da secretaria. Senhor presidente, creio até que eu já fiz esse voto algumas vezes, né? E data vênia e com muito respeito ao entendimento do relator, auditor relator, eu não concordo com essa excludente de responsabilidade, pois só um clube, só uma associação, um clube que possui estádio particular sabe a dificuldade que é manter toda a sua infraestrutura apta para receber jogos, no caso nosso, de futebol. Só quem é proprietário de uma arena, de uma praça de desporto, sabe a dificuldade que é para manter toda a estrutura. Se houve, com a municipalidade, um contrato de cessão de uso do espaço público com as duas associações da cidade, nada mais justo de que e com muito respeito aos argumentos da defesa, que eu entendo perfeitamente e sempre louvo a intenção da defesa em fazer o melhor, obviamente, mas tenho certeza que não há qualquer óbice do clube ou dos clubes da cidade realizar a manutenção prévia no estádio que eles utilizam. Se contrato de cessão, se é de locação, qualquer que for a modalidade contratual que lhe dá o direito de posse para realizar as partidas, não podemos se esconder atrás da municipalidade. Sendo assim, esse é o pensamento, esse já antigo, eu tenho desde que eu entrei no tribunal, eu tenho essa visão de que seria muito simples e muito simplista para qualquer clube obter essa excludente de responsabilidade, dizendo o clube é o passo de desporto da prefeitura, ou o passo de desporto do Estado. Infelizmente, desportivamente, na minha opinião, é irrelevante nesse caso. Peço bem ao voto do relator mais uma vez e também peço bem na defesa. Por isso, e levando em consideração até que o Esporte Clube União Suzano, ele tem, já foi, ele não é residente específico, né? Tem residência no nosso tribunal, mas não é específico. Meu voto é pela multa de R$1.000, senhora presidente. Como eu voto? Muito obrigada, doutor Ricardo. Como voto, doutor Rafael?
Obrigado, presidente, por ser minha primeira manifestação na tarde de hoje. Saúdo cada um dos meus colegas, Vossa Excelência, senhora presidente, doutor procurador, doutor Bernardo, representando sempre com bastante precisão a defesa, doutor João, aos que nos acompanham. E, sem me alongar muito no meu voto, eu parabenizo a exposição dos dois, do eminente relator e também do doutor Ricardo, e, muito embora eu fique seduzido com o ofício, o documento que foi apresentado, que até alega, de fato, uma excludente de responsabilidade por parte do clube, eu também vou seguir a corrente do doutor Ricardo, porque, de fato, eu acho que seria muito simplista a elaboração de um documento que, na prática, em termos práticos, seria uma espécie de, para usar uma expressão arcaica, seria uma espécie de gazua para romper qualquer tipo de acusação com relação à prática do 211. Eu entendo, de outro modo, que o conteúdo dessa nova esclarecimento atenua a situação. Acho que, de fato, ela atenua. Então, isso é forçoso reconhecer, porque não se trata, não dá para tratar da mesma forma como uma associação que, de fato, é uma entidade privada que tem 100% de gerência sobre a praça de desporto. O que não acontece aqui, porém, acho que é uma situação atenuante. Eu até iria aplicar a pena, fixaria a pena, uma pena mais baixa, aplicação de multa mais baixa, mas de fato, considerando a extensa ficha disciplinar, eu lembro bem desse caso, porque eu inicialmente era o relator na sessão anterior, eu vou seguir integralmente o voto divergente, respeitar a super lucidez e coerência da proposta de voto do eminente relator e todos os argumentos aqui expostos. Muito obrigada. Eu também peço bem, mas vou acompanhar o voto divergente pelas razões já trazidas. Só acrescentando que teve um espaço, pelo que eu entendi do relatório do diretor, de uma semana para o clube, para a premiação verificar como estava o estádio. Não foi realizada com tempo. Então, visando e já parabenizando a defesa por trazer o documento, que realmente foi levado em consideração para a fixação do quanto da pena. Então, por maioria, fica a agremiação EcoSAF, condenado multa de R$1.000 para a 211 do CBJB. Julgamento encerrado. Ponto, segundo o processo da pauta, 1088 de 2025, denunciado Gabriel Silva, do Mauá Futebol, em curso no artigo 258, caput do CBJD, pelo Paulista Sub-23, editor e relator, doutor Ricardo, que está com a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. É o processo número 1088 de 2025, oriundo do Paulista Sub-23, segunda divisão, entre Mauá Futebol e Batatais. Partida ocorrida no dia 19 de julho, no estádio municipal Pedro Benedetti. A adulta procuradoria denuncia o senhor Gabriel Silva de Souza como em curso no artigo 258 do Código Brasileiro de Esportiva, fundamentado na súmula da partida, que narra: relato que aos 81 minutos do jogo expulsei o Gandula, senhor Gabriel Silva de Souza, por não executar corretamente as reposições das bolas, retardando o reinício da partida. Lembrando que o mandante estava ganhando o jogo de 1-0. Né? E isso eu acho que é uma informação importante nesse caso. Sendo assim, a adulta procuradoria denuncia o Gandula, senhor Gabriel Silva de Souza, as penas do artigo 258 do Código Brasileiro Esportivo. O Gandula, senhor Gabriel, ele não possui antecedentes no nosso tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo, no processo, o relatório do jogo, a súmula da partida, relatório do jogo com fotos, a súmula da partida e a citação válida para a sessão de julgamento de hoje, senhor presidente. Eu não consegui localizar defesa escrita, nem tampouco pedido de realização de provas. É o relatório. Muito obrigada, doutor Ricardo. Vou passar a palavra para a Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria apenas reitera os termos da denúncia. Muito obrigada. A palavra à defesa. Obrigado, presidente. A defesa apenas pede que se levar em consideração a ausência de antecedentes para a aplicação da pena mínima.
Muito obrigado. Eu quem agradeço. Com a palavra do relator para voto. Senhora presidente, papel, isso já está pacificado em nossa comissão, né? E eu fico muito feliz com isso, todos possuem esse mesmo entendimento. O papel do Gandula não é de ficar retardando o jogo, tampouco tentando segurar o resultado da equipe mandante. Sendo assim, o meu voto é pela suspensão por 30 dias do Gandula, com o artigo 258. Muito obrigada, Ricardo. Como vota do PP? Acompanha, presidente. Muito obrigada. Como vota do Rafael? Acompanha. Obrigada. Também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual fica o denunciado Gabriel suspenso por 30 dias em razão da incursão no artigo 258 do CBJD por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos para o terceiro da pauta, processo 1089 de 2025, denunciada a agressão da Redes por incursão no artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD, pelo Paulista Sub-17. O relator do Pedro que está com a palavra. Obrigado, presidente. Pela ordem, eu gostaria de perguntar, e até para todos os presentes aqui, para toda a comissão, incluindo defesa e procuradoria, o processo número 3 da pauta e o processo número 12, eles são atos discriminatórios, no qual a fundamentação ela se baseia, a minha, né, o meu entendimento aqui, baseia-se nas mesmas fundamentações. Embora o processo número 3 a gente tenha alguns elementos de prova, pedidos de provas pela defensoria, e o 12 nós não temos. Eu gostaria de saber se poderia correr com eles em paralelo e na hora de dar o voto, eu daria o voto, enfim, os mesmos argumentos e só teria uma única diferença no voto final entre um dos processos. E aí a gente seguiria os dois concomitantemente. Eu não sei se eu estou ok para todos. Pela Procuradoria de Acordo. A defesa também não. Acho que é só na parte do dispositivo, mas no final a argumentação é essa. Então, a gente está falando aqui do primeiro, o processo número 3 da pauta, 1089 de 2025, tá? Deixa eu só abrir aqui. A agremiação denunciada é a agremiação Barretos, né, no artigo 243G, parágrafo 2º, pelos seguintes motivos, né? E aqui, lê-se aqui os fatos aqui do relatório do assistente. E conseguiu identificar um torcedor que ofendeu o árbitro de maneira homofóbica com os dizeres: seu viadinho vai dar a bunda, fica aí rebolando seu guizinho, você é uma bichona. Quando a partida foi paralisada, para solicitar que a equipe de segurança o identificasse, o mesmo torcedor gritou: viado, chamando o amiguinho seu boiolinha. Informa ainda que, ao término da partida, o mesmo torcedor que foi identificado como o senhor Jaime Antônio de Oliveira Lima veio até o alambrado atrás de mim e gritou: viado, viadinho. Informo, e aí as observações eventuais aqui também. Informo que aos 45 minutos de jogo, a partida necessitou ser paralisada por 3 minutos para identificar um torcedor que estava com gritos homofóbicos, aquele repete. Eu só queria frisar aqui a questão de que o árbitro solicitou, né? Solicitou aqui que fosse retirado o senhor Jaime do estádio e ele acabou não sendo retirado até o final do jogo. Eu estou tentando procurar aqui aonde isso está escrito para eu ler para vocês de maneira mais assertiva. Aqui, ó. Após o início do jogo, questionei o responsável pela segurança, que o relatório do diretor do jogo fala, após o início do jogo, questionei o responsável pela segurança, senhor Eduardo,
Delfino sobre a retirada do torcedor identificado, o senhor Jaime. Embora devidamente informada, a equipe de segurança não adotou as medidas cabíveis para a retirada do indivíduo que permaneceu nas arquibancadas até o encerramento da partida. Contudo, ao término da partida, enquanto o quarteto de arbitragem se dirigia ao vestiário, o mesmo torcedor voltou a proferir os insultos de cunho homofóbico, gritando seu viado, viadinho. Então, portanto, e aqui com uma bela fundamentação, como sempre, o procurador procurou denunciar aqui a equipe de Barretos em curso das sanções do artigo 243G, parágrafo 2º. Temos aqui a retificação da equipe de arbitragem, apresentando o boletim de ocorrência que foi lavrado, a ficha disciplinar incidente, mas não específica, e também temos aqui o pedido de produção de provas pela defesa. Esse é o do processo 1089. Com relação ao processo 1151, quem foi denunciado foi a equipe CA Joanense, né? A agremiação CA Joanense, em curso no artigo 243G do parágrafo 2º do CBJD. E aqui, com relação ao relato da súmula, informo que após a disputa de pênaltis, a profissional de comunicação da equipe visitante, senhora Gabriela Reis Tortora, se dirigiu à equipe de arbitragem e relatou que, no decorrer da disputa de penalidades, 2 torcedores da equipe mandante a ofenderam proferindo as seguintes palavras: "Pode continuar gravando, pega aqui, me mama". Em ato contínuo, apontaram para suas genitálias em direção à referida profissional. Por conta disso, a agremiação foi em curso no artigo 243G. Nesse caso aqui, a agremiação é reincidente, mas não específica. E aí eu também gostaria só de frisar, aqui, com o relatório também do diretor do jogo, que ela foi orientada, né, que sempre procurasse o diretor do jogo nessas situações, que a equipe da Federação Paulista, ela constatou na mesma hora, né, após o relato da vítima, eles constataram esse fato e apoiaram a vítima de maneira mais assertiva e com mais rapidez. Porém, infelizmente, os agressores já haviam ido embora quando ela nos comunicou e eles não puderam identificar. Aí, nesse caso, não há defesa escrita e nem pedido de produção de provas. Esse é o relatório dos 2 casos. Muito obrigada. E que Pedro, vamos ver a prova trazida no processo da eleição pelo sindicato. As imagens e depois Eu acabei juntando tudo que... Acabei fazendo a juntada de tudo que o presidente mandou, mas se trata das fachadas. O vídeo que ele faz é basicamente a foto, mas... Sim. Fiz a juntada completa por ser a documentação que foi me repassada. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Obrigado. Esse postário... Vamos fazer o seguinte, por enquanto pode chegar, talvez seja news, pode ser. Mas ao contrário, que vai dar para tirar, deixa ele aparecer. esse de vez se tocar ele dá uma travada, mas se não tocar então você não falta. É isso aí, então. É que esse microfone também não aparece para sair, mas está saindo. Perdão. Agora sim. Vamos lá. Em relação à agremiação Barretos, a Procuradoria destaca 3 pontos que não afastam, aliás, que evidenciam a conivência da agremiação e o motivo pelo qual ela deve ser condenada nos termos denunciados.
Primeiro é que as provas trazidas, as fotos, os vídeos, elas não são datadas, então não há como, né, se conferir, então, essa antecedência aos fatos relatados na súmula da partida. O segundo ponto, como bem destacado pelo relator, a agremiação ela não retirou o torcedor, mesmo tendo sido identificado como agressor. Então, nada mais pode ser comprovado do que sua conivência com a permanência e com os atos em si. E o terceiro é que também não há provas no sentido de que, mesmo identificado o torcedor, a agremiação atuou ou atuará para impedir o seu ingresso, né, novamente na praça de desporto, tudo isso caracterizando, então, a sua responsabilidade e a conivência, mais uma vez, com esses atos lamentáveis que aqui a gente não precisa reiterar. Em relação ao processo 12 da pauta, a Procuradoria se manifesta no mesmo sentido de que a agremiação denunciada ela também não traz provas de que atua firmemente contra tais práticas e com um agravante no destaque aqui de que trata-se de uma competição sub-14, então reforçando o que reforçaria a necessidade de uma atuação mais firme e evidente por parte da agremiação, prova essa que não existe nos autos. Essa é a manifestação da Procuradoria, presidente. Em relação ao 11.5. Isso, foi essa manifestação. Isso, ao final. Obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. E eu começo falando que é sempre muito complicado tentar fazer defesa desse tipo de ocorrência, né? Porque a tentativa que a gente faz é sempre deixar muito claro que a defesa não se confunde com uma concordância com os fatos, né? Então, o que foi trazido aqui como prova, começa pelo processo 1089, que é de respeito de Barretos, na tentativa de demonstrar que o clube ele adota ali algumas medidas já prévias de tentativa de conscientização. No estádio do clube, existem ali mais de um local, faixas e também na própria mureta da pintura, justamente pedindo ao torcedor que não cometam qualquer ato discriminatório. Então, essa é uma tentativa do clube de prevenir uma ocorrência negativa nesse sentido. Outro destaque clássico, ponto da própria documentação da partida, que é, nas páginas 10 do processo, se não me engano, nas páginas 10, há um relatório em que há menção de que a equipe de segurança ali não adotou as medidas que seriam necessárias em relação ao torcedor. Mas o que acontece aqui, eu peço a atenção de Vossas Excelências em relação à página 14, certo? Traz uma informação um pouco diferente. Na página 14 do processo, temos a informação de que, após a identificação do torcedor, que se chama, responde ao nome de Jaime, ele foi de imediato retirado do estádio. Porque o que aconteceu aqui é um processo que foi tido contato prévio com o clube da minha parte para entender a situação. E o que aconteceu foi que a equipe de segurança, de fato, retirou esse torcedor do estádio, mas não cuidou se ele, de fato, se retiraria a ponto de não tornar o torcedor acaba retornando. Então, foi um descuido no sentido de foi retirado, mas não foi cuidado para que ele não retornasse. Ele retorna e profere lá os últimos insultos que são anotados em relação que a própria documentação fala que ele retorna nos insultos. Mas o destaque que eu gostaria de fazer é isso, que nós temos um relatório realizado ali pela equipe de apoio que fala que o infrator foi retirado do estádio. O clube atesta que ele foi retirado para cima do estádio, mas ele de fato retornou e ele se reconhece esse retorno do torcedor. Outro destaque que faço é que há no processo, inclusive, um boletim de ocorrência, de fato lavrado pelo árbitro, mas há o boletim de ocorrência, que significa que a polícia irá apurar os fatos do boletim está lavrado. E um último fato que destaca é que a própria documentação da partida também relata que foi utilizado o sistema do som para pedindo para que cessassem as falas irregulares. Mas, volto a dizer, no começo, a situação ali, pelo que está escrito na documentação da partida, é que eram torcedores. Mas, conforme foi realizado o protocolo, se entendeu que se tratava de um torcedor que foi identificado, apresentado para a polícia, inclusive com uma captura de boletim de ocorrência.
Então, a defesa pede que, em relação a esse processo, sejam levados em consideração esses elementos no momento de se entender a punição adequada para o clube. Em relação ao processo parte. Agora, o processo 1151 de 2005, em relação à agremiação proseense, a defesa vai ponderar com muito cuidado com essas palavras, por entender que, de fato, são situações que nós temos que dar valor à palavra da vítima. A gente sabe que isso vem até mesmo dos próprios protocolos, que a gente precisa dar valor às palavras da vítima. Mas a defesa pede somente que se atentem no momento da dosimetria, que tem uma eventual punição aplicada ao clube também. Nesse caso, o relato ele parte exclusivamente da própria pessoa que relata ter presenciado a situação, e a própria documentação atesta que a equipe da FPF não havia percebido o ocorrido. Então, um relato que não foi presenciado, mas honrando ali a palavra da vítima, eles recebem tudo isso, abrem o protocolo. Então, a defesa pede que isso seja levado em consideração também no momento da dosimetria da pena, somado ao fato de que o clube nunca antes respondeu por essa infração disciplinar. É uma manifestação da defesa e deixa a critério que possa ser a punição que poderia melhor aplicada nos presentes casos. Obrigado. Obrigada, doutor Bernardo, com a palavra, doutor Pedro. Obrigado, presidente. Como já havia dito, aqui acho que a fundamentação dos votos eles serão praticamente a mesma, só se diferenciando aqui com relação, né, à hora do dispositivo. Então, trazendo aqui, e já parabenizando a defesa, o nosso CBJD, né, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele estabelece no artigo 243G, parágrafo 2º, a responsabilidade objetiva da entidade de prática desportiva pelos atos discriminatórios praticados por sua torcida, diferentemente do que ocorre no artigo 213, parágrafo 3º, que admite a exclusão da responsabilidade da agremiação mediante a comprovação da identificação e detenção dos infratores. E nesse caso aqui, acredito que o legislador ele optou por não incluir qualquer hipótese de afastamento, atenuação ou modulação de penalidade no 243G, ele fez isso, e essa escolha normativa ela revela a intenção de tratar a discriminação com maior rigor, consolidando a responsabilidade integral dos clubes. Essa interpretação ela está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e da isonomia, artigo 5º, caput. Também da Constituição, assegurando que condutas discriminatórias no esporte sejam punidas com severidade compatível com a sua lesividade social. A ausência de condicionantes para a responsabilização do clube, né, nesse caso aqui dos clubes, e a possibilidade de sanções mais rigorosas pelo órgão judicante, reflete a necessidade de uma resposta firme contra práticas que ferem valores essenciais do esporte e à sociedade. Dessa forma, o entendimento de que a responsabilidade da agremiação é absoluta contribui para a consolidação de um ambiente desportivo mais seguro, igualitário e livre de discriminação. Ademais, não se pode relativizar a gravidade de um ato homofóbico e machista em um estádio de futebol. Tanto a homofobia quanto o machismo, elas são uma chaga social enraizada em pilares de uma sociedade que há um machismo, né, estrutural e de uma cultura excludente que, por séculos, silenciou e marginalizou identidades. O futebol, como reflexo e indutor da sociedade, tem papel essencial no combate a essa realidade. Quando um torcedor em um ambiente público, repleto de crianças, adolescentes e famílias, profere reiteradas ofensas como seu viadinho, vai dar a bunda, você é uma bichona, ou, no outro caso aqui, pega aqui, me mama, eles está não apenas atacando a um profissional de arbitragem ou uma profissional do outro clube que ali está exercendo dignamente seu ofício, mas também todos os indivíduos que se identificam com a comunidade LGBTQIAP+, e também as mulheres. Essas palavras não são meras provocações, são instrumentos de exclusão
de violência simbólica e de perpetuação de estigmas, e o silêncio institucional diante desses episódios é cúmplice da opressão. Por isso, é dever deste tribunal coibir tais práticas aplicando penalidades que não apenas sancionem, mas também eduquem e transformem. Quanto à defesa apresentada pela agremiação no processo de número 1089, eu observo sim que foram trazidas as fotos e as gravações das advertências também, né, o relato de que foram feitos sim, os avisos nos alto-falantes do estádio, né, eu acho que é louvável da agremiação, mas, no entanto, cumpre destacar que tais medidas, ainda que louváveis, não foram suficientes para impedir a conduta do torcedor, né, nem a sua retirada, mas houve a sua volta também, no caso do processo 1089, muito menos para afastar a responsabilidade objetiva da entidade, como determina o artigo 243G, parágrafo 2º do CPJD. Portanto, nos dois casos, houve omissão clara e inequívoca dos clubes quanto à responsabilização imediata do agressor, mesmo diante da sua identificação no processo 1089 e a não identificação no processo 1151. Mas falando do 1089, né, mesmo a identificação, né, do senhor Jaime, do registro da ocorrência em súmula, da reincidência das ofensas e da paralisação da partida, eu reputo presente aqui a infração do artigo 243G, parágrafo 2º do CPJD, no 1089, e também no 1151, que não houve aqui nenhuma identificação, mas também temos que levar em consideração a palavra da vítima, então deve ser aplicada a sanção exemplar e proporcional à gravidade do fato, em respeito não apenas às normas do direito desportivo, mas também aos direitos fundamentais da pessoa humana. Diante de todo o contexto e de todo o exposto, eu condeno aqui a agremiação Barretos e a agremiação Barretos no processo 1089 e a agremiação Joseense no 1151 a pena de multa no valor de R$10.000, nos termos do artigo 243G, parágrafo 2º, já combinado com o artigo 182 do CPJD. Com relação ao processo 1089, além da pena pecuniária, eu determino que a agremiação proíba o ingresso do torcedor identificado como o Sr. Jaime Antônio de Oliveira Lima nas suas dependências e nas praças esportivas pelo prazo de 360 dias, igualmente com fundamento no artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 243G e também já combinado com o artigo 182 como medida de prevenção e reprimenda. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, Pedro. Como vota o doutor Ricardo no processo 1089? Parabenizando e com muito orgulho de fazer parte dessa comissão, juntamente com o doutor Pedro, que, obviamente, estudou a fundo o processo e é um grande conhecedor do direito esportivo brasileiro. Eu voto integralmente com o relator. Muito obrigada. Como vota o doutor Rafael em relação ao 1089? Igualmente, presidente, endosso cada um dos elogios ao Dr. Pedro pelo estudo minucioso do caso, sua sensibilidade e o seu voto bastante educativo, inclusive, que ficará registrado aqui na sessão de julgamento de hoje. Muito obrigada. Também voto integralmente com o relator, motivo pelo qual ficou por unanimidade a agremiação Barretos condenada na multa de R$10.000 por infração do artigo 243, parágrafo 2º do CBJD, formulado com 182, e condenado também na obrigação de fazer em relação ao senhor Antônio Jaime por 360 dias. O julgamento é isso. Perfeito. Acordo, então, por unanimidade. Tá? Agora, quanto ao segundo, como vota o doutor em relação ao 1151, como vota o doutor Ricardo? Com os mesmos elogios e realmente muito feliz em ter um auditor que se aprofunda tanto em seus processos, integralmente com o relator.
Muito obrigada. Como vota o Dr. Rafael? Igualmente, presidente. Muito obrigada. Eu também voto integralmente com o voto do relator pelos motivos já trazidos e argumentados, motivo pelo qual fica a agremiação Clube Atlético Joseense, condenada em multa de R$ 10 por incursão no artigo 243, parágrafo 2º, CBJD, acumulado com 8 do CBJD comunidade. Julgamento encerrado. Tá, perfeito. Vamos então para o quarto da pauta, processo 1143 de 2025, denunciados Laudemir Fernandes, pela equipe independente, pelo artigo 258, parágrafo 2º, CBJD, acumulado com 62 e 45, parágrafo 4º do REC. E também a agremiação Suzano, por incursão no artigo 206 do CBJD, pelo Paulista Sub-11. Auditor relator Dr. Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O processo é o 1143 de 2025, oriundo do Paulista Sub-11, entre as equipes do Suzano e do Independente, ocorrido no dia 27 de julho de 2025, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira. Só um minutinho, deixa eu dar uma travadinha. A adulta Procuradoria denuncia a agremiação do Suzano, pois, como em curso do artigo 206 do Código de Direito Esportiva, pois ocorreu atraso no início da partida devido ao atraso do médico da equipe mandante, acréscimo devido à parada obrigatória em ambos tempos devido a lesões de atendimento médico. Equipe mandante atrasou o início da partida em 20 minutos, em razão de não ter o médico presente no horário agendado para a partida, conforme relato de súmula nas observações. Fato inequívoco que se configura infração com previsão na legislação justo-esportiva. É o que diz a denúncia. É a primeira denúncia. A segunda denúncia é em face do senhor Laudemir Fernandes Lopes, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º 2, combinado com o artigo 162, combinado com o artigo 45, parágrafo 4º do regulamento específico da competição. O senhor Laudemir ele está sendo denunciado, pois o atleta número 5, Felipe Cardoso Costa de Oliveira, é reincidente. E, após o gol da equipe adversária, o mesmo correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras: "Você não apita porra nenhuma, seu safado." Diz a procuradoria ainda, né, justificando a denúncia, que o técnico, com fundamento no artigo 172, combinado com o artigo 45, parágrafo 4º do REC, em razão do atleta menor e imputável Felipe Cardoso, qualificado em súmula, recebeu advertência disciplinar, sendo reincidente, conforme informações do DCO. Nesse sentido, o Código Brasileiro Esportivo, combinado com o regulamento específico de competição, traz a responsabilidade do comandante técnico contra as infrações cometidas por seu atleta reincidente e com a comunicação emitida pela Federação de Futebol. O técnico, o senhor Aldenir, ele não possui antecedentes em nosso tribunal. A agremiação do União Suzano Atlético Clube é multireincidente, inclusive do
inclusive no artigo 206. No processo consta o relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, com fotografias, a notificação da Federação de Futebol de que o treinador havia sido divertido, porque o atleta Felipe Cardoso Costa Oliveira era incidente. Aí a importância, senhora presidente, a súmula do dia 8 de junho, que é a primeira partida, onde o técnico é o senhor Aldemir Fernandes Lopes, folhas 17, e o Felipe Cardoso Costa Oliveira, o menor do câmbio, ele foi substituído disciplinarmente por agarrar o adversário da camisa, impedir o ataque promissor. O mesmo já havia se divertido aos 5 minutos por discordar da decisão de arbitragem. E a súmula em voga, que é do dia 27 de julho, onde também o senhor Aldemir é o técnico da equipe independente, e consta que houve a substituição disciplinar do mesmo atleta, motivo, expulso substituído disciplinarmente após o gol da equipe adversária, o mesmo correu em minha direção com as seguintes palavras: você não apita porra nenhuma, seu safado. E temos também no processo a citação válida para a sessão de hoje, e temos defesa escrita da equipe do União Suzano, realizada pelo doutor Eduardo Ossamo Clubes Nakano, e, ao que parece, não temos defesa do Independente. Na defesa escrita, não há pedido de produção de provas. Senhor presidente, é um relatório do processo. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, a senhoria. Obrigado, presidente. Esqueci. Não tem problema. Perdão, eu me esqueci do microfone. Vamos lá. Em relação à denúncia da demissão do artigo 206, e para qualquer tipo de discussão nesse sentido, o artigo ele não destaca a necessidade de dolo, né? Então, não há necessidade de dolo, muito embora a agremiação tenha avisado com antecedência sobre o atraso, ela efetivamente deu causa à sua ocorrência, que é exatamente a previsão do 206, então, de rigor, a sua condenação nesse sentido. Quanto ao senhor Laudenir, e como bem destacado pelo relator, ele era o próprio técnico nas 2 partidas em que houve a substituição disciplinar, então sequer precisaremos entrar na discussão sobre a efetiva aplicação no 62 ou não. Em relação à ausência de provas da agremiação, e como traz o parágrafo único do próprio 162, a agremiação não trouxe qualquer comprovação de que atuou com as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações, razão pela qual há, então, a necessidade da condenação do senhor Laudenir nesse sentido. Muito obrigada. Com a palavra, o relator. Tem escrita, ele vai para o independente. Isso, desculpa. Foquei aqui na defesa. Em relação ao atleta, Tá. tá saindo aí. Aquele só é baixo, mas em relação ao atleta, a questão do 62 é algo que eu tenho estudado com cautela ultimamente, porque o 62, o texto da lei fala que, na reincidência das práticas das infrações disciplinares previstas nesse código, responde o técnico. E aí eu analiso o primeiro ato do judiciário, que gerou a substituição disciplinar dele, e ele foi substituído disciplinarmente por 2 advertências, uma que ele impediu ali o ataque promissor, e a outra que ele reclamou das decisões de arbitragem, mas sem explicitar o que ele teria feito algo nesse sentido.
entender essa defesa somente reclamar, não é infração disciplinar. Como também a questão do ataque promissor, teria toda uma análise para entender se de fato é uma infração disciplinar. O que eu quero destacar com isso é que o fato dele ser imputado faz com que ele não tenha passado pela análise dessas infrações do código e tenha sido condenado com base no código. Então, o que se presume é, por ele ter sido substituído disciplinarmente, ele já seria reincidente agora que ele foi substituído disciplinarmente de novo. O que, no entender da defesa, pode gerar uma antinomia, porque ele sequer passou pela análise das infrações que estão previstas no Código Esportivo. Essa defesa entende que uma substituição disciplinar pode ocorrer sem que tenha ocorrido uma infração do Código. Esse é o entendimento da defesa. Então, eu faço essa definição e sabe que é algo que eu estou estudando mais a fundo para entender como é que eu posso transformar isso numa efetiva defesa. Somente pedir que seja aplicado, nesse caso, a pena de advertência, prezando por ser de fato ali a primeira substituição disciplinar ter sido algo que, no entender de defesa, pode não ter nem ocorrido infração nos termos do código. Pode ter ocorrido substituição disciplinar por lado ter entendido que ele recebeu as duas advertências. Mas, no entender de defesa, isso não necessariamente passa pela existência de uma infração prevista no CBJD. Então, pede que seja aplicado tão somente a advertência dentro do dispositivo legal. Esse é o pedido da defesa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Bernardo. Agora sim, com relação ao que a gente fez. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo da defesa apresentada, defesa técnica apresentada pela agremiação do União Suzano. A equipe do União Suzano alega que a diretriz do artigo 206 é punir a negligência, o descaso que resulta em prejuízo ao andamento da competição. A conduta do União Suzano do Clube, nesse episódio, distancia diametralmente qualquer intenção de procrastinar ou desorganizar o evento. O clube cumpriu sua obrigação primordial de contratar o serviço de um profissional médico qualificado, Dr. Kennedy, para estar presente na partida. Infelizmente, por razão da lei da vontade do motor do clube, o senhor teve previsto que ocasionou o seu atraso. Alega que a atitude diligente transparente pelo presidente do clube, conforme relatado no relatório da diretora de jogo, a senhora Vivian, diz que foi informado com antecedência pelo senhor Varjão, supervisor responsável de Suzano, que o médico estava a caminho no estádio e atrasado. Essa comunicação prévia, diz a defesa, permitiu que a equipe de arbitragem e a sua batista organizasse, seguindo com o protocolo de entrada das equipes em campo e aguardando a chegada do médico para o início, o que demonstra total colaboração do clube. A rotação de serviços essenciais, como de médicos e ambulância, foi bem terceirizada. O clube cumpriu seu papel de defesa ao realizar a contratação. Pede a absolvição ao final e só pede a absolvição. A defesa não vem punindo o momento, somente a defesa. Tá? Não tem sequer um contrato com o médico por juntado. O resumo da defesa, senhor presidente. Muito obrigada. Pode procurar voto. Sem mais delongas, utilizando a nossa tabela referencial para aplicação de multas, né, que isso nós vem sendo utilizado pela nossa comissão desde que, há mais de um ano, desde que eu entrei nessa comissão, seguramente, os 20, eu apeno, meu voto é pela ponderação da equipe do União Suzano, a pena de R$ 600 por minuto pela reincidência específica, totalizando R$ 12.000 pelos 20 minutos. Já com relação, senhora presidente, ao técnico, senhor Laudenir, realmente ele foi o técnico nas duas partidas,
ao que parece, o seu atleta educando está precisando realmente de um acompanhamento, está precisando de um acompanhamento psicológico ou um acompanhamento psicossocial, porque são 2 partidas em seguida e nas 2 ele acabou sendo substituído disciplinarmente. Apesar do esforço da defesa que trouxe esse argumento, né, de que a primeira substituição disciplinar talvez não fosse tipificada no Código de Ética Esportiva, eu tenho outra visão, que realmente aquilo que está na súmula poderia ser 250, poderia ser, dentre outros artigos, que poderiam ser tipificados pelo Código de Ética Esportiva. Sendo assim, não há como absolvê-lo, infelizmente, nesse caso. Apesar de já ter pensado de forma diversa sobre o artigo 162, mas desportivamente ele precisa, sim, eu revi o meu posicionamento, que desportivamente ele precisa, sim, ser punido, porque o seu atleta educando, ele não vem conseguindo o principal objetivo, que é realmente se tornar um cidadão, se tornar pleno, não tendo respeito à hierarquia, não tendo respeito à ordem. Isso demonstra que realmente alguma coisa precisa ser feita. Se tivesse a defesa, e isso, por favor, eu quero que, obviamente, por o sindicato, eu sei da dificuldade do sindicato, né? Mas se tivesse trazido a defesa provas de que o independente vem realizando palestras, acompanhamento pessoal com o atleta educando, assistente social, psicólogo, conjuntada de contrato, conjuntada de vídeos das palestras, qualquer prova nesse sentido, eu, sinceramente, entenderia, e já deixo isso em ata, que o papel do clube estaria sendo realizado. Mas, infelizmente, não foi juntado ao processo, e isso e por isso não há como não punir. Sendo assim, senhor presidente, o meu voto é pela condenação do senhor Laudenir a pena de suspensão por uma partida já com 182. Obrigado. Eu que agradeço. Como voto do Pedro? Acompanho, presidente. Obrigada pelo voto do Rafael. Parabenizando o voto, eu acompanho integralmente também, senhor presidente. Muito obrigada. Também acompanho integralmente o voto do relator, motivo que, por unanimidade, fica o senhor Laudenir Fernandes Lopes suspenso em uma partida por incursão de 258, parágrafo 2º, acumulado com 162 do CBJD, 182 CBJD e artigo 45, parágrafo 4º do REC. E a agremiação Suzane, também por unanimidade, condenada em multa de R$ 12.000, já com benefício do município. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 6º da pauta, processo 1145 de 2025, denunciado da Alvin Leandro, por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º do CBJD, acumulado com 162. O auditor relator também, doutor Ricardo, que está com a palavra. Um pouco meio computador hoje, só um minutinho. O processo é o 1145. Só de pular no processo de outro caminho, sei que isso. Obrigado, senhor presidente. Processo 1145 de 2025, oriundo do Paulista Sub-13, entre São Caetano e a Associação Atlético Flamengo, ocorrida no dia 27 de julho de 2025,
no estádio municipal Anacleto Campanella, em São Caetano. Diz a Procuradoria que o atleta educando, a Procuradoria denuncia o técnico, senhor Davi Leandro Pereira, foi substituído disciplinarmente da partida por tentar desferir com um soco de mão fechada no rosto do seu adversário número 17, o senhor Pedro Santos Silva, com o jogo paralisado. Conforme consta no documento anexados, o pedido até é inimputável e é reincidente, porquanto já havia sido substituído disciplinarmente em partida ocorrida em 25 de maio de 2025, entre Flamengo e São Caetano. Motivo: após a advertência do cartão amarelo, por discordar da decisão da arbitragem por diversas palavras, continuou com a mesma atitude até em ofender verbalmente o árbitro central com as seguintes palavras: apita direito, vai tomar no seu. O artigo 162 do Código Esportivo dispõe que os menores de 14 anos são imputáveis, como todos nós sabemos. Sendo assim, a dona da Procuradoria denuncia o técnico, o senhor Davi Leandro Pereira, como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Esportivo, pela tentativa de agressão física da segunda substituição disciplinar. O senhor Davi, ele não possui precedentes em nosso tribunal. Nós temos o relatório do diretor do jogo, o relatório do jogo, o senhor presidente do processo, com fotografias. Nós temos a notificação da federação enviada ao Flamengo, informando que o atleta de número 9, Marcos Baiano Tocha Caldas, é atleta do incidente. Temos a súmula da partida do dia 25 de maio. O técnico nessa partida foi o senhor Davi Leandro Pereira, do Flamengo, e consta a substituição disciplinar. E temos também a súmula da partida do dia 27 de julho, aonde ele se tornou reincidente o atleta do Cano. Aonde também o técnico mesmo, o senhor Davi Leandro Pereira. Nós temos a citação válida para a sessão de hoje e, ao que parece, não temos defesa escrita, tampouco provas requeridas pela defesa, pelas partes. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Aqui a Procuradoria destaca, tal como no processo anterior, que trata-se do mesmo técnico, nas duas ocorrências de substituição disciplinar. Muito embora brilhante a tese do Dr. Bernardo apresentada na discussão anterior, aqui a Procuradoria ela tem um entendimento ligeiramente diferente, no sentido de que o parágrafo único do 62 ele não gera um conflito, de normas, não há uma antinomia aqui, porque no caso, as palavras que o legislador utiliza elas não são inúteis, então ela escreve no parágrafo único nos casos de reincidência de prática de infrações disciplinares. Então, diferentemente de todo o restante do Código, em que a reincidência ela destaca o trânsito em julgado da condenação, aqui a reincidência de práticas de infrações disciplinares e não de condenação em si. E ainda que assim não fosse, se acolhida uma argumentação apresentada pelo Dr. Bernardo, no sentido de que nem toda substituição disciplinar caracteriza uma infração disciplinar prevista nesse Código. Aqui não há dúvidas de que as duas condutas, então, imputadas ao atleta substituído disciplinarmente, de fato, caracterizam uma infração ao Código, seja no primeiro, porque ele profere a frase apite direito, vai tomar no cu a arbitragem, seja no segundo, porque é muito bem descrito na súmula que foi um soco de mão fechada, uma agressão. E aqui,
um destaque importante ao sub-13, né? Então, tais atitudes não são lamentáveis, mas elas devem sim ser objeto de efetiva orientação do atleta, prova esta que no ar nos autos novamente, então, razão pela qual a Procuradoria entende que o seu técnico reincidente deve ser punido nos termos denunciados. Obrigado, presidente. Com a palavra a defesa. Presidente, aqui seria muito objetivo, a representação do procurador, e eu vou me ater somente a questão dos meios da pena. Punição para 254A, pena mínima são 4 partidas. Eu entendo que pela primaridade do treinador, ele não tem ficha de antecedentes, então poderia-se aplicar a pena mínima dentro do 254A. Aí, pensando numa próxima escalada de cozimento da pena, nós temos que a tentativa pelo CBJD, ela é punida pela metade e a disposição ela consta no parágrafo 1º do artigo 157. Salvo a disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada reduzida pela metade. Como a sua nota que o ato denunciado foi por tentar descobrir um fogo, a defesa aqui pede a aplicação do parágrafo 1º do artigo 157 para que essa pena seja reduzida pela metade. Que ali na última escalada dos meses da pena nós temos ainda a aplicação do artigo 82, que reduz a pena pela metade nas competições de natureza não profissional. Então a defesa pede que seja tudo isso levado em consideração para que a pena aplicada ao treinador em razão da substituição disciplinar do atleta fique em uma partida, não somente isso. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Bernardo, com a palavra o relator. Senhor presidente, muito feliz com o brilhantismo do debate de ambos, tanto a Procuradoria quanto a Defesa. O meu voto é pela condenação do técnico, o senhor Davi Leandro Pereira, como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 162, a pena, combinado com o artigo 157, parágrafo 1º, a pena de uma partida de suspensão. Então, eu reduzi obviamente, lembrando que a prioridade do técnico. E também, porque não foi o técnico que, obviamente, tentou dar um soco. Então, para a primaridade do técnico, eu reduzi pela metade as 4 partidas pelo 182 e também reduzi pela metade pela tentativa. Então, uma partida de suspensão para o técnico. Como eu voto, senhor presidente? Muito obrigada. Como vota o doutor Pedro? Acompanhe, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Rafael? Acompanho também. Obrigada. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual, por unanimidade, denunciado Davi Leandro suspenso em uma partida por incursão do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, acumulado com 162 e acumulado com 157, todos do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 7º da pauta, processo 1147 de 2025, pelo Paulista Sub-14, denunciados Guilherme Henrique, por incursão no artigo 254A, parágrafo 1º do CBJD, e João Nelson Ribeiro, do I9 Futebol Clube, por incursão no artigo 250 CAT. Auditor e relator, doutor Pedro, que está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Processo número 1146 de 2025. Denunciados. O primeiro denunciado foi Guilherme Henrique Duarte de Sá Barreto, em curso no artigo 254A, parágrafo 1º do CBJD. Ele que é... De que organização aqui? Só um minutinho. Vou tentar uma linguagem. Da equipe Barretos. E o outro em curso é o senhor João Nelson Ribeiro Mota, do I9 Futebol Clube, em curso no artigo 250 do CBJD. A Procuradoria... o senhor Guilherme, né, em curso por dar um tapa no peito do adversário fora do jogo, né, do relato da súmula. E com relação ao João Nelson, aqui vem descrito que ele agarrou de maneira assintosa, mostrando desrespeito ao jogo. Então, a Procuradoria pede a incursão, né, a sanção nas penas dos artigos aqui. O senhor Guilherme, ele é reincidente, e o senhor João Nelson, ele
é primário. Temos a defesa escrita por parte do I9. Esse é o relatório, presidente. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Nos termos do parecer, presidente. Da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Bernardo. Exclusivamente a aplicação dos dois colegas já terendo lá no estágio. Obrigada. Então, voto com a palavra, relator também. E leitura Sim, dele. defesa apresentada aqui pelo João Nelson Rubinho da Mota, que faz parte da agremiação I9. Defesa aqui, primeiro ela pugna pela absolvição, né? Ela traz aqui que a denúncia não merece prosperar, que João deve ser absolvido, tendo em vista que a punição de expulsão e emenda a partida já tenha sido suficiente. Traz aqui, cabe destacar que o senhor João é primário, ou seja, nunca foi punido por esse tribunal, estando evidente a sua índole, então pede absolvição e subsidiariamente pede a advertência. Já partindo para o voto, presidente, com relação ao Guilherme, pela reincidência, tá? Aplico aqui uma partida de suspensão, já combinado com o artigo 8.2, e com relação ao senhor João, aplico aqui a advertência pela primariedade. Esse é o voto. Muito obrigada. Com o voto do doutor Ricardo. Integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigada. Com o voto do doutor Rafael. Então, acompanho também. Muito obrigada. Eu também acompanho integralmente o voto do relator, motivo pelo qual fica o denunciado o senhor Guilherme Henrique, suspenso por unanimidade por uma partida precoce no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º, CJD, acumulado por 62. Da mesma forma, por unanimidade, o senhor João Nelson, suspenso uma partida por batida em advertência, percussão no artigo 250. Esse quadro é como morte. Com o benefício. Mas Foi de dois. Nesse quadro. Quatro, né? Acho que é desse quadro. Hoje, eu também vi. Eu vi esse quadro, Certifica o voto? tapa no peito. Não, com muito. É do pena mínima, né? Reincidente, pena mínima, 4 jogos, combinado com 8-2, 2 partidas de suspensão. Peço excusas, observado. Voto com, eu também voto com a retificação do voto do relator, senhor presidente. Obrigada, doutor Rafael. Agradecendo a observação do Dr. João, acompanho também. Muito obrigada, também acompanho. Obrigada, João. Sua presença aqui é imprescindível. Julgamento encerrado. Vamos para o próximo, para o oitavo da pauta, processo 1147 de 2025, pelo Paulista Sub-14, denunciado o senhor João Vitor de Souza, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, segundo CPJD. Auditor e relator, doutor Rafael, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Aqui se trata de infração envolvendo o atleta João Vitor Souza Bertanha, que foi substituído disciplinarmente da partida por aspas, ter sido advertido anteriormente por uma ação temerária, e posteriormente por discordar das decisões da arbitragem, dizendo, aspas, vai tomar no cu, fecha aspas, dando também um soco na bola para o chão. Daí porque foi denunciado nos termos do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD. Eu noto aqui, presidente, que não houve defesa escrita apresentada, então esse é o voto. Oh, perdão, esse é o relatório. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Douglas. Nos termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, do FES. A gente apenas destaca que consta na súmula a interpretação que faço é que não foi um xingamento diretamente ao árbitro, foi um xingamento direto, se uma reclamação ali dando um soco na bola, pede que seja levado em consideração para a aplicação da pena mínima, considerando também que a aplicação do 8.2 é obrigatória. Obrigado. Que agradeço. Com a palavra, relator, para voto. Obrigado, presidente. Aqui eu estou propondo a procedência da denúncia. Destaco 2 pontos. Primeiro, que a súmula ela descreve 2 infrações. Inicialmente, uma ação temerária, e segundo, o desrespeito à arbitragem, que é o objeto específico da denúncia. Segundo, eu destaco o atleta resistente. Então, somando esses 2 fatores, e também, ao mesmo tempo, considerando que se trata de caso que necessita da aplicação do artigo 8.2, eu estou propondo a pena de suspensão de 2 jogos, com a pena final, portanto, de um jogo em razão do 1.8.2. Esse é o ponto. Muito obrigada. Doutor Rafael, com o voto do FES. Acompanhe, presidente.
Muito obrigada. Com o voto do Ricardo. Acompanho, senhor presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o voto do relator. A comunidade denunciada senhor João Vitor suspense uma partida por incursão no artigo 258, parágrafo segundo do princípio de OPD, já com benefício muito. Vamos para o nome da pauta, processo 1148 de 2025, pelo Paulista Sub-14, denunciado Marco Antônio, pelo Independente, por incursão no artigo 250, caput de CBJD. O auditor e relator doutor Pedro, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Posso passar relatório de votos, sugestão, entender a escrita, Pode. de versão de provas? Perfeito, e aí eu Processo 1148 de 2025, o denunciado foi o senhor Marco Antônio de Camargo Scudete, do Independente Futebol Clube, e ele incurso no artigo 250 caput, pelo seguinte motivo: impedir um ataque promissor. O atleta é primário, a minha sugestão de volta é a absolvição, por eu achar muito amplo aqui, apenas escrever impedir um ataque promissor. perfeito. A Procuradoria tem participação. Não, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Exatamente como relator, senhor presidente. Muito obrigada. Como vota o doutor Rafael? Também acompanho o relator. Obrigada. Eu estou aqui uma questão. Vamos de venha, eu vou discordar. Aqui eu entendo pela suspensão e uma partida convertida em advertência, tendo em vista que acho que está bem descrito a questão do impedir do ataque promissor, acho que é uma questão de deslealdade. Então, e o primeiro cartão amarelo é por discordar da decisão de arbitragem de palavras e gestos, pelo qual eu tenho identificado. Então, ficar por maioria, o atleta, por maioria, o atleta absolvido do artigo 250 caput do CBJD. Vamos para o próximo, julgamento encerrado. Vamos para o 10º da pauta, processo 1149 de 2025, pelo Paulista Sub-13, denunciada a agremiação Atlético de Mogi, por incursão no artigo 1913, CBJD, acumulado com 19, parágrafo único do REC, auditor e relator do Ricardo, que saca a palavra. Senhor presidente, o processo é o número 1149 de 2025, oriundo de partida pelo Paulista Sub-13 entre o Atlético Mogi e o Palmeiras, ocorrido no dia 27 de julho de 2025, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira. A Procuradoria denuncia o Clube Atlético Mogi das Cruzes de Futebol Limitada, com incurso no artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, combinado com o artigo 19, parágrafo único do regulamento específico de competição, pois a equipe do Atlético Mogi apresentou um número inferior de atletas exigido pelo regulamento, somando um total de 19 jogadores relacionados. Diz o quadro de ocorrência e observações. Informa ainda que a equipe Clube Atlético Mogi das Cruzes realizou com o artigo 19 jogadores relacionados. Conforme estabelece o artigo 19, parágrafo único do regulamento de competição, as equipes devem apresentar a quantidade mínima de 20 atletas educandos por partida. Portanto, a agremiação do Clube Atlético Mogi das Cruzes, de futebol limitada, descumpriu o artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ao deixar de cumprir regulamento geral ou especial da competição. A agremiação Atlético Mogi, ela já foi condenada especificamente no 191, inciso 3,
Nós temos o processo de atual diretor do jogo, o relatório do jogo, com fotografias, a súmula da partida, constando a observação do árbitro que foi copiada na denúncia, em folha 17. Temos também a citação válida para a sessão de julgamento de hoje. Eu não consegui utilizar, senhor presidente, defesa escrita, tampouco provas, pedido de instrução probatória realizada pelas partes. É o relatório da partida, do processo. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Defesa. A defesa pede diante da baixa similaridade da pena a menos, a aplicação de advertência não somente ou a aplicação da pena mínima considerando se tratar de sobrevivência sobre o obrigado. Eu que agradeço, doutor Bernardo, com a palavra o relator da voto. Senhor presidente, levando em consideração realmente que foi apenas um atleta, eu voto para a condenação da equipe do Clube Atlético Mogi das Cruzes de Futebol Limitada a pena de R$ 500, já com 8-2. É como eu voto. Perfeito. Muito obrigada. Com o voto, doutor Pedro. Acompanho, presidente. Obrigada. Com o voto, doutor Rafael. Acompanho também. Nesse caso, também vou acompanhar integralmente o voto do relator, motivo pelo qual, com a penalidade, a agremiação denunciada por na multa de R$ 500, atribuição do artigo 1913, foi outra vez acumulado com 19, parágrafo 1 do REC. O julgamento encerrado. Vamos agora para o 13º da pauta, processo 1152 de 2025. Denunciados: Airan Augusto Rocha, por concussão do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, CBJD. Felipe Porto Vasiliauskas, desculpa, gente, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, CBJD, e Davi Moraes Romão, por incursão no artigo 250 do CAP, CBJD, pelo Paulista Sub-14. Foi o relator do doutor Rafael, que está com a palavra, e desafio falar o nome do texto. Obrigado, senhora presidente. De fato, o senhor atleta Felipe Porto Vasiliauskas, não pensei em Vasiliauskas, duas pessoas iguais, chegamos a Vasiliauskas. Então, bom, enfim, tem um atleta primeiro, o Airan Augusto Rocha Filho, da equipe do Mauarense, o segundo, Felipe Porto Vasiliauskas, os quais esses dois iniciais deram o mesmo contexto fático, que segundo a Procuradoria, que os dois foram substituídos disciplinarmente por ficar cabeça com cabeça, terem empurrado um ao outro no contexto da partida. Daí porque os dois foram denunciados nos termos do artigo 250 do CBJD. Perdão. Já para a terceira infração envolve o atleta Davi Moraes Romão. Consta aqui da denúncia que inicialmente recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamar assintosamente após a marcação de uma falta, e no segundo momento, o segundo cartão amarelo por impedir a reposição de bola do goleiro adversário. Em razão da primeira atitude, a Procuradoria sustenta que houve a prática da infração prevista no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD, consistente no desrespeito aos membros da arbitragem. Não houve defesa escrita por nenhuma das equipes em relação aos atletas, nem pedido de prova. Esse é o relator. Obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigada. Com a palavra a Defesa. Obrigado, presidente. A defesa destaca somente que são um caso de desde que a punição que o árbitro está em campo já é trabalho. Um dos atos é provocação, de ambos os lados. O árbitro vem adverte os dois, entende que isso já é suficientemente capaz de punir os denunciados. E o atraso na punição também é algo menos gravoso, pede a aplicação de advertência para todos. Obrigado. Muito obrigada. Com a palavra do presidente para voto. O relator para voto.
Então, poderia ser mesmo, porque eles estão acolhendo praticamente integralmente os argumentos trazidos pela defesa, senhor presidente. Eu estou jogando procedente em relação ao atleta Irã e o atleta Felipe, por se tratar no mesmo contexto fático, de um procedente a denúncia, que o ato hostil está bem descrito na súmula em relação aos dois, considerando a primaridade de ambos, fixo a pena de advertência. Em relação ao atleta do Jabaquara, de fato, eu até entendo que atrapalhar a reposição de bola não seja talvez motivo para acionar a justiça esportiva, mas a primeira infração o primeiro fato que foi descrito na súmula de jogo por consequência da denúncia relativa à reclamação assintosa contra a arbitragem, contra respaldo no CBJD, uma infração típica. Então, também estou propondo a procedência da denúncia e também, em razão da advertência, fixo a pena, a primaridade, fixo a pena de advertência. Então, estão todos por advertência, né? Perfeito. Muito obrigada. Como vota, doutor Pedro? Acompanhe, presidente. Muito obrigada. Como vota, doutora Ricardo? Acompanhe, presidente. Muito obrigada. Em razão também da finalidade de todos, né? Os três, eu também acompanho integralmente do voto do relator, motivo pelo qual fica por unanimidade o senhor Aira, o senhor Felipe, ambos suspensos na consulta de advertência em razão da incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, e o senhor Davi, por unanimidade, suspenso em uma partida convertida em advertência por incursão no 258 CAT. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 14ª pauta, processo 1154 de 2025, pelo Paulista Sub-20, Série A, denunciada Tanambi Esporte Clube com incursão no artigo 211 e artigo 191 do CBJD, acumulado com 26.3 do REC. Ao senhor relator, doutor Ricardo, que está com a palavra. Processo número 1154 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista Sub-20, Série A, entre Tanabi e Oeste, ocorrido no dia 18 de julho, no Estádio Municipal Prefeito Alberto Vitor. Diz a douta Procuradoria. Então, a letra aqui, senhor presidente. Que a equipe do Tanabi Esporte Clube está sendo denunciada como incurso no artigo 211 e artigo 191.3 do Código de Agência Esportiva, combinado com o artigo 26.3 do Regulamento Específico de Competição. Por quê? Conforme consignado na súmula da partida e no relatório do diretor do jogo, o gramado se encontrava em más condições. Então, diz aqui, na súmula, ocorrem os relatos, condições do gramado. As duas pequenas áreas do campo de jogo apresentam falhas no gramado com pontos de ausência de grama. Também constou nos referidos documentos que as taxas de arbitragem, diretor do jogo e equipe de apoio não foram pagas. Obrigação de responsabilidade da agremiação mandante da partida por força do artigo 26.3 do Regulamento Específico de Competição. É obrigação do clube mandante arcar com a das despesas inerentes à realização a partir do estado abaixo. 3. A arbitragem e seus encargos. Posto isso, a equipe do Tanabi foi denunciada como incurso no artigo 211 e 191.3 do Código de Agência Esportiva. A ficha disciplinar da equipe do Tanabi é longa, com inúmeras
condenações do inciso 31 e inciso 3. E também no 211, nós temos relatório do diretor do jogo, que informa em folhas 9, informa que as taxas de diretor do jogo, arbitragem e equipe de apoio não foram pagas, e informa também condições do gramado, as 2 pequenas áreas do campo de jogo entre falhas do gramado com pontos de ausência de grama. Temos o relatório do jogo, a súmula da partida, que informa que a taxa de arbitragem e julgamento diário não foram pagas, e observações eventuais, folha 16, informa que as condições do gramado estavam ruins. Estava ruim. Temos a citação válida para a sessão de hoje, senhora presidente, não localizo defesa escrita e tampouco pedido de provas. É o relatório. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Os termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Defesa. Presidente, a defesa destaca o relatório de aponta que havia problemas nas áreas, mas destaca também a informação que consta na página 11 do relatório de diretor do jogo, em que aponta que condições de gramado, ele aponta como bom. Evidentemente que há a prevenção da cidade, da outra ligação, mas a defesa entende que uma coisa somada à outra, remete à ideia de que eram problemas pontuais ali na área, pede que se levar em consideração o momento da comissão a ser aplicada em relação às taxas de arbitragem que faz operadores do jogo, e aqui uma comissão que é a proporcionalidade que já vem aplicando esses casos. Muito obrigado. Eu te agradeço. Com a palavra o relator para a volta. Senhor presidente, partida válida para o sub-20, ou seja, não há que se falar em, apesar da súmula da partida constar, tem atletas profissionais em ambas as equipes inscritos. Por exemplo, no Tanabi, nós temos um atleta profissional inscrito, e no Oeste temos 1, 2, 3, temos mais de 6 atletas inscritos pelo Oeste, profissionais. Não há que se falar em 8-2, a meu ver. Primeiramente, sobre o gramado, assiste rapidão a defesa, que há uma informação conflitante entre o relatório do diretor do jogo, que informa do campo, condições do gramado, as 2 pequenas áreas do campo do jogo apresentando falhas no gramado com pontos de ausência de grama, e no tópico das folhas 11, fala que está bom o gramado. Porém, na súmula da partida, o árbitro é específico. Ele é mais específico, dizendo que está ruim as condições do gramado. Sendo assim, como em curso, no artigo 211, combinado com o artigo 26, não, perdão, com o artigo 211, eu voto pela condenação da equipe do Tanabi à pena de R$ 2.000.
pelo gramado. E, com relação ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 26 do REC, e também esses R$ 2.000, senhora presidente, é pela residência, obviamente, específica e multiresidência aqui do Estado. E com relação ao artigo 191, inciso 3, combinado com o 26, inciso 3, que é o absurdo da falta de pagamento da arbitragem de seus encargos, eu voto pela pena de R$ 3.000. Muito obrigada. É como eu voto, senhora presidente. Obrigada pelo encargo, doutor Pedro. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do presidente. Obrigada pelo voto do doutor Rafael. Só para entender qual que foi a proposta de multa? Se R$ 3.000. R$ 2.000 programado e R$ 3.000 para o pagamento. Então, eu acompanho também. Obrigada. Vou acompanhar, então, o voto também do relator. Então, fica por unanimidade a agremiação Tanambi, condenada em multa de R$ 2.000 por corrupção no artigo 211 e R$ 3.000 por corrupção no artigo 1913, CBJD acumulado com 26.3 do REC. Julgamento encerrado. Vamos para o 16º da pauta, processo 1156 de 2025, pelo Paulista Sub-20, denunciado o relator denunciado o senhor Henrique Rocha Siqueira, percussão artigo 250-K, CBJD, com a palavra do doutor Rafael Daniela. Obrigado, presidente. O atleta mencionado ele foi denunciado pela Procuradoria porque, segundo o árbitro, ele teria atingido com as travas da chuteira o tornozelo de seu adversário, o que foi considerado um jogo brusco e grave no curso da partida. A prova em vídeo juntada pela Procuradoria, o lance teria aconteceu aos 45 minutos, 42 segundos do segundo tempo da partida e não houve defesa escrita. A gente pode passar aqui a... Obrigada. Vamos assistir a prova de vídeo? Na verdade, acho que é no segundo tempo, viu, João? Porque é logo após o quarto gol. A partida está na 4-1. Pouco antes agora. Praticamente ele. Tem o replay do gol. Isso. Volta lá, acho que está fone. Se possível, se não calma, um pouquinho mais devagar. Palavra da Procuradoria. Nós temos denúncia, presidente. Obrigado. Imagina, com a palavra do defesa. Presidente, desde que é um lance que acontece no vídeo um pouco diferente do que a nota em súmula, porque a súmula anota que ele atingiu o adversário com as traves da chuteira, no lance eu não vejo ele utilizar as traves, eu vejo um carrinho frontal,
não é nem frontal do corpo, né? O caminho em que ele está de frente para o adversário e ele faz aquele, a gente chamava, no programa da América, a gente chamava de carrinho deslizante, né? Que é aquele deslizante que você dá para travar a bola, só que ele acaba de fato atingindo o adversário, mas a defesa entende que isso é algo pode dentro de um jogo, dentro de uma normalidade, não entende como uma infração disciplinar, pede a absolução dele, não sendo esse o entendimento de infração de advertência, então somente considerando a primaridade do atleta. Obrigado. Eu que agradeço. Com a palavra, relator Tabó. Obrigado, presidente. Eu estou propondo a procedência da denúncia. Eu acho que pela prova de vídeo é possível verificar na hora de ver uma espécie de ato hostil. Acho que o atleta agiu com uma força excessiva. E, enfim, diante da primaridade, eu proponho a conversão da pena em advertência. Muito obrigada. Como vota o doutor Pedro? Acompanho, presidente. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Eu tenho aqui uma jogada violenta, 254, mas vamos manter então o 250, e acompanho integralmente o voto do relator. Motivo pelo qual, então, fica a unanimidade, senhor Henrique Rocha, suspense uma partida convertida em advertência por incursão no artigo 250 cap CBJD. Julgamento encerrado. O doutor Pedro pediu um minuto só para o próximo processo seria dele. Como eu acho que vai dar tempo da gente fazer os dois, eu vou passar para o 18º enquanto ele visualiza o anterior. Processo 1158 de 2025, denunciado a agremiação Olímpia por incursão no artigo 211, e o editor relator doutor Rafael está com a palavra. Obrigado, presidente. Denúncia contra a equipe do Olímpia, partida do Sub-20, do Paulista Sub-20, na Procuradoria aqui, que constou da súmula que as demarcações do campo de jogo estavam apagadas e foi solicitado pelo diretor de jogo para que a equipe mandante, no caso a equipe denunciada do Olímpia, fosse refeita, refizesse as devidas demarcações, o que não teria sido atingido. A Procuradoria sustenta, então, que teria ocorrido a infração do artigo 211 do CBJD. Noto aqui, inclusive, que não houve defesa escrita por parte da equipe denunciada. Esse é o relatório. Obrigada. Tampouco não há qualquer prova de vídeo ou imagem também, que, para um caso como esse, poderia ser relevante. Muito obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, a Procuradoria. Os termos da denúncia, presidente. Obrigado. Agradeço. A palavra está feita. Vai considerar algo na mesma medida que foi considerado no processo passado. O relatório do diretor de jogo ele também é bom, gravar de modo geral bom, entende que as anotações foram feitas, elas têm validade, se presume verdadeira, de fato, mas entende que são essas posições pontuais de modo geral, para o diretor de jogo ter notado a condição boa, a defesa pede só para se a fundação da dosimetria da FED. Essa é a manifestação do tribunal. Eu que agradeço, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou propondo a procedência da denúncia e dizendo até que, me limitando, evidentemente, à imputação e à exposição fática da denúncia, eu vou limitar, evidentemente, aquilo que foi denunciado, mas que sairá muito barato para a equipe do Olímpia, hora denunciada, porque eu observei isso no processo, por exemplo, a descrição de ocorrências, a referência que, aspas, o gramado possui imperfeições, com muitos locais com apenas terra, e as pequenas áreas, as áreas pequenas eram as mais afetadas. Fecha aspas. Isso não constou expressamente da denúncia e leva em consideração, inclusive, isso para julgar procedente a hora imputação. Noto também ainda, presidente, que a súmula descreveu outras ocorrências, como, por exemplo, a ausência de fornecimento de serviço de alimentos e bebidas, folha 6 do relatório Direção de Jogo, que as bolas estavam gastas, também as folha 6, e, acima de tudo, que as taxas de arbitragem não foram pagas, folha 14. Então, talvez pelo invencível, ou quase invencível trabalho, volume de trabalho que nós temos aqui, às vezes, somar as nossas ocupações, tenham passado alguns detalhes batidos pela Procuradoria, mas o fato é que a súmula daquilo que constou efetivamente escrito na súmula talvez seja barato para a equipe do Olímpia o julgamento final em razão dos eventos ocorridos nesta partida. Dito tudo isso, eu estou propondo a procedência da denúncia pelo fato exposto, a imputação de votos à equipe denunciada e, considerando a sua multireincidência, fixo a pena de R$1.000. Muito obrigada. Como vota, doutor Pedro? Acompanho, presidente.
Muito obrigada. Como voto, doutor Ricardo? Parabenizo a atenção do relator e voto integralmente, senhor presidente. Obrigada. É bem apontado. E aqui também identifica a ambulância, eu acho que tem outras situações, mas só a gerente fala 211, acompanha também integralmente o relator, motivo pelo qual ficou por unanimidade a agremiação condenada em multa de R$ 1.000. Julgamento encerrado, o último de hoje, número 17, processo 1157/2025, pelo sub-20, denunciada a agremiação Paulina por infração do artigo 206 CBJD. Auditor relator doutor Freire, que está com a palavra. Senhora presidente, processo número 1157/2025, agremiação Paulínia FU foi em curso no artigo 206 por atraso de 31 minutos no início do jogo. A agremiação ela é reincidente no 206, não há defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Nós precisamos, presidente. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Gente, a defesa aqui vai destacar a própria documentação da partida, todo o esforço que foi feito da agremiação no sentido de corrigir algo que, na verdade, também os pegou de surpresa, porque o relatório é no sentido de que a agremiação teve problema com o ônibus da delegação na rodovia do trajeto. E eles até mencionam aqui no relatório que a arbitragem ficou acompanhando em tempo real a utilização da agremiação. Aí, ainda assim, eles conseguiram 2 vans para chegar na cidade e eles já chegaram com um time todo uniformizado e com a documentação pronta para o jogo. Ou seja, foram ali adotadas todas as medidas possíveis para tentar corrigir um atraso que ocorreu por fato alheio à vontade do time. Pede que isso seja levado em consideração como uma estudante de estudo por ser um fato totalmente atípico. Mas caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, eu farei um pedido no seguimento do fim do nosso processo, por entender que nesse caso aqui, a aplicação da tabela do tribunal geraria uma multa pesadíssima para a agremiação, e ainda assim nós temos no processo elementos que demonstram que não foi um desprezo, não foi um descuido deles em algum sentido as suas obrigações em relação à partida, e portanto pede que, caso haja condenação, seja levado em consideração a minutagem que o CBJD estabelece de R$ 100 por minuto. Que a tabela do tribunal ela é, de fato, um elemento muito importante para se garantir segurança jurídica para as aplicações de multa, mas eu entendo que quando isso gera desproporcionalidade, isso é prejudicial ao invés de garantir a segurança jurídica. Ao invés de ser um benefício, se torna um prejuízo. Então, a defesa faz pedido primeiro para que seja levado em consideração uma estudante de estudo por fato alheio, ali a responsabilidade do curso, mas de forma subsidiária de ser aplicado tão somente R$ 100 por minuto, caso haja uma análise de punição do sistema. Muito obrigado. Agradeço ao Bernardo, com a palavra do Pedro para voto, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Realmente, eu apoio aqui o pedido da defesa. Eu também ia destacar aqui no meu voto essa questão, né? Nós temos aqui o relatório do diretor de jogo, aqui que houve uma preocupação, né? Eu também fiz os cálculos aqui, eu não ficaria confortável de aplicar uma multa de R$ 18.600, né? E ainda pelo fato de que a gente tem no relatório do diretor de jogo. Acredito que a estudante de licitude, para mim, eu acho que ela ficaria um pouco mais presente se a agremiação tivesse trazido mais elementos. Aí sim, eu conseguiria totalmente aqui afastar essa questão. Também não me sinto confortável com relação à metade, mas houve o atraso, né? Mas assim, também acho que tem um bom senso da proporcionalidade e também levando em consideração que a agremiação ela é reincidente específica. Então, né, colocando tudo na balança, eu aplico aqui a multa de R$ 3.000. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada. Como voto, doutor Ricardo. Parabenizando o relator pelo excelente voto, excelente raciocínio, voto integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigada. Como voto, doutor Rafael. Igualmente.
Eu também sigo igualmente o voto do relator, motivo pelo qual fica por unanimidade a agremiação Paulínia combinada em multa de R$ 3.000 por questão 206. Julgamento encerrado, e com isso encerramos também o julgamento da data de hoje. Muito obrigada a todos e ótima noite. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente.